e eu via que faltava, assim, a vertente, falta ainda, né? Quem sabe o Fairfarm chegue lá, né, seja um destaque um dia, de levar uma informação de uma forma leve, do básico, né? Então, por exemplo, eu falei, acho que um dos primeiros cases de sucesso, assim, foi a questão da calça jeans e o algodão. Então, as pessoas não sabiam que a calça jeans é feita com algodão, né? Me surpreendeu muito, assim, várias pessoas, nossa, eu não parei para pensar que o algodão, né, é do algodão a calça jeans. E o agro está em tudo que a gente faz, desde a hora que nós acordamos, né? Quando eu falei sobre o capacete da Fórmula 1, que tem, né, se utiliza derivados de milho para o capacete, para tinta, para vela. Então, essas coisas assim, básicas que eu gostaria que as pessoas soubessem, porque tem tanta polêmica, né? Tem tanta comunicação negativa do agro, e eu quero levar o positivo, né? Mostrar para as pessoas que a soja ela é uma commodity, mas não é só um grão que nós mandamos para a China, né? Que ela alimenta a nossa carne, ou que ela é matéria-prima para fazer muitos outros derivados, como o milho. Então, é essa que é a minha vontade, assim, de comunicação com relação ao projeto Fairfarm. Antes de começar esse episódio, eu quero falar para você da Incotec. A Incotec é uma empresa multinacional de origem holandesa com 55 anos de existência. Hoje ela é parte do grupo Croda. A Incotec é pioneira em tecnologia em recobrimento de sementes. Eles desenvolveram simplesmente o primeiro pellet em alface, mas não pararam por aí não. No portfólio da Incotec existem tanto tecnologias para hortaliças como grandes culturas. Em HF são aplicados recobrimentos como a incrustação e a pelletização. Nas grandes culturas, como exemplo o milho e a soja, eles possuem uma linha de polímeros e pós-secantes. Atualmente são líderes mundiais nessa tecnologia. Possuem uma equipe robusta de especialistas multidisciplinares que atuam em várias frentes, desde a pesquisa e desenvolvimento até o suporte na planta do tratamento industrial de sementes. Essa equipe de campo está presente em todas as regiões do Brasil. Então, para ter suporte a uma equipe de especialistas, produtos inovadores de alta qualidade, consistência e comprometimento na data de entrega, entre em contato com a Incotec. O contato você encontra em www.incotec.com. Pensou em TSI de qualidade? Pensou em Incotec. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio não. Começa agora um episódio especial de 6 anos do Mundo Agro Podcast. É isso aí. 6 anos no ar, desde o dia 19 de novembro de 2019, quando o primeiro episódio foi ao ar. Nós estamos ininterruptamente todas as segundas-feiras levando informações sobre o agro, do agro para quem é do agro, mas também para quem não é do agro. Então eu estou muito feliz hoje de estar aqui, de continuar essa missão de estar fazendo e fazer parte do Mundo Agro Podcast. Eu digo que o Mundo Agro Podcast é o meu terceiro filho, porque ele dá tanto trabalho quanto eles, mas também traz muitas alegrias. E para comemorar esses 6 anos, primeiramente eu quero agradecer a você que está aí nos assistindo, nos escutando, participando diretamente dessa ação, porque se ninguém ouve, não tem por que a gente fazer. Se ninguém assiste, não tem por que a gente gravar. Então você, ouvinte, assinante, seguidor do Mundo Agro Podcast, é por você que a gente está aqui todas as segundas-feiras, 316 episódios no ar. Até o 6 do episódio culminou aí com esses 6 anos sendo comemorados nessa semana especial. Quero agradecer também, além de você, ouvinte e seguidor do Mundo Agro Podcast, a todos que já passaram por aqui, tanto contribuindo na produção, quanto contribuindo como convidados, né, os participantes do Mundo Agro Podcast. Um agradecimento especial ao Tiago Augusto, que está comigo aí, posso dizer desde o início, que lá no começo foi a primeira pessoa que eu consultei para ser o editor do Mundo Agro Podcast, e aí durante os 100 primeiros episódios eu produzi e editei, depois o Tiagão entrou nesse time e hoje ele faz
a mágica acontecer e estar junto conosco. Então, Thiago, você que está aí atrás da edição, uma salva de palmas aí, obrigado por estar junto com a gente. A todas as produtoras que passaram por aqui e hoje, a Juliana Tainá e a Gabriela São José, que são alunas aqui do GPCides e fazem a produção do Mundo Agro Podcast. A todos os apoiadores que estão com a gente, principalmente Momesso, Agrosol Sementes e Incotec, mas todos aqueles que acreditaram na força do podcast, do Mundo Agro Podcast, como um projeto que leva a informação não só para o Brasil, como para o mundo, e de alguma forma já apoiaram. Então, estou muito feliz de estar aqui fazendo esses 316 episódios. Espero ter força e conseguir fazer muito mais. E é lógico, um episódio especial merece um convidado especial. E eu estou falando de uma convidada. Ela é engenheira agrônoma, crossfiteira, comunicadora e apaixonada pelo agro. E agora ela tem uma notícia nova aí que está vindo, eu já participei, que é o FerFarm, que é um projeto de comunicação, é um podcast que faz a comunicação com quem não conhece o agro, trazendo aí tudo que está ligado ao agro, e você convive 24 horas por dia com isso, seja no Brasil ou no mundo. Fernanda, minha amiga Fernanda, engenheira agrônoma, nós nos conhecemos por causa do agro, e eu fico muito feliz de ter conhecido você. Um pouquinho das histórias se cruzam, né? Sua família lá, da família da minha esposa, a região, né, de Sarandi, e eu aprendo muito com você, Fer, né? No FerFarm, nas suas críticas construtivas, muito engraçadas, né? Fazendo a comparação, como que é o nome da mulher que eu nunca lembro? Cíntia Chagas. A Cíntia Chagas do Agro. Fernanda, é uma honra muito grande ter você aqui no Mundo Agro Podcast, retribuindo esse convite do FerFarm e principalmente participando desse episódio de comemoração de 6 anos do Mundo Agro Podcast no ar. Tinha que ser alguém especial e essa pessoa é você. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, doutor Rogério. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada, na verdade, né, por fazer parte desse episódio tão especial. E como, né, foi dito, se ele está no ar, é porque tem pessoas que prestigiam e porque realmente gostam de ouvir sobre o agro, estarem por dentro, né, desse segmento tão importante que nós somos apaixonados, né? Você também é apaixonado pelo agro, então é um prazer estar aqui, com certeza vai ser um bate-papo super interessante. Fico feliz porque eu sei que muitas mentes brilhantes passaram por aqui e eu estar participando deste episódio especial de 6 anos é mais especial ainda. Então, agradeço muito o convite, a amizade, os momentos agradáveis que já tivemos quando nos encontramos por esse Brasil, em eventos, principalmente do agro. Então, muito obrigada e vai ser um bate-papo muito legal. Que legal, Fernanda. Eu que fico feliz e tenho certeza que você tem muitas histórias legais para contar, tanto da sua carreira, sua ligação com o agro. E antes de perguntar, né, de você, como esse mundo do agro, ele é bacana e como ele liga as pessoas. E por fim, né, conversando, a gente acabou descobrindo que você é do Rio Grande do Sul, você conviveu com amigos e primos da minha esposa lá de Sarandi, seus pais acho que moram lá ainda, né? E como esse mundo é pequeno, né? Quem diria que a gente ia se encontrar? E eu nem lembro, acho que a primeira vez que você me procurou, foi a respeito de alguma coisa que eu tinha feito lá no Instagram, né? Mas, Fernanda, eu quero saber o seguinte, você é nascida em Sarandi, não? Não, na verdade, eu nasci em Colorado, que é uma cidade bem pertinho ali de Sarandi, porque o meu pai é de Colorado, mas eu nunca morei lá. Aquelas coisas antigamente, né? Porque não tinha hospital em Sarandi, aí a minha mãe foi me ganhar lá em Colorado. Então, na verdade, a minha certidão de nascimento é de Colorado, apesar de eu ser gremista e nunca ter morado em Colorado. Olha só, que coisa, né? Mas legal, mas Fernanda, gaúcha, né? Nascida numa região com tradição agrícola, né? Agropecuária,
E conta um pouquinho dessa história, né? Sua família já tinha tradição de agricultura, o que te levou a se apaixonar pela botina e chegar no curso de agronomia? Bom, vamos lá então. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Eu sempre quis ser agrônoma desde que eu me conheço, assim, de ter consciência, né, sobre gostar de algo. Eu nem sabia o que era agronomia, na verdade, mas eu tinha certeza que eu queria trabalhar na lavoura, no campo. O meu pai é produtor até hoje, né? O meu avô também, né? Toda a minha família é do interior, assim. Eu fui criada no interior, a gente morou no interior, né? Até eu ir para faculdade, até eu ir para o segundo grau em Sarandi. E eu sempre fui apaixonada, assim, tanto que ou minhas férias, ou eu estudava de manhã, né? Eu e minha irmã estudávamos de manhã, e sempre, por exemplo, na época de plantio, colheita, eu estava sempre na lavoura com meu pai. Tenho muitas lembranças, assim, indo colher, indo plantar. Eu sempre estive no campo, assim. Eu tenho muitas memórias afetivas do campo mesmo, da lavoura, né? Meu pai sempre plantou soja principalmente, né? Lá em Sarandi. E é uma coisa que a gente não consegue explicar, eu acho, né? Então, até tem uma história, assim, que a minha mãe fala que quando eu era pequena, na horta, assim, no fundo da casa, eu sempre estava com uma florzinha na mão e mexendo numa florzinha, assim, e ela até fala, eu sabia que a Fer ia trabalhar com isso, porque eu sempre estava para fora de casa, eu nunca estava dentro de casa, né? E esse amor, assim, é algo que eu não consigo explicar, porque eu comecei agronomia em Passo Fundo, na UPF, fiz 2 semestres lá, e depois eu passei na Federal, na UFPEL, em Pelotas. E teve um período dessa transição assim, que foi muito difícil para mim, porque na época, a UPF é uma universidade particular sensacional, e foi um período que a mensalidade da UPF era altíssima na época, né? Até hoje a agronomia, né, das particulares acabam tendo um valor agregado. Meu pai era produtor, estava num momento difícil e eu tive que trancar a faculdade e passei na Federal. E foi um momento muito difícil, assim, que eu falei, poxa, será que eu não vou conseguir concretizar o meu sonho, né? Mas consegui passar na Federal, fui para a Federal e fiz a universidade lá na UFPEL, também uma universidade, né, sensacional. Mas explicar porque eu sou agrônoma, é algo relacionado com amor, assim, com paixão mesmo, porque eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, e é isso. Não tenho muito mais o que explicar, sabe? Não, tá mais do que explicado, e eu imagino esse desafio, né, de você conseguir um sonho que é entrar na faculdade, e a gente sabe que as crises acontecem, e de repente você tem que trancar a matrícula. Ainda bem que você conseguiu entrar na UFPEL. Geralmente, Fernanda, quando a gente começa a bater um papo, e nesse início do podcast eu peço para as pessoas contarem a sua história, muitas vezes eu pergunto para mim mesmo, né? Você já se contou a sua história? Você já parou para contar a sua história para você mesmo? Porque às vezes a gente evolui, a gente melhora, essa é a tendência, e a gente esquece as dificuldades que nós passamos, né? Então, é legal voltar a isso e ver que deu certo, né? Não foi fácil, tenho certeza, até porque você estava estudando perto de casa, né? Nós estamos gravando aqui no finalzinho de setembro, e essa semana eu estive em Passo Fundo, né? Até você marcou lá, então isso te marca bastante, né? E aí você conseguiu ir para Pelotas, que é longe pra caramba de Sarandi, né? Então também tem essa questão de se afastar da sua cidade. No começo é um pouco difícil, mas a universidade como um todo, ela agrega, ela abraça, né, Fernanda? Com certeza. Não, com certeza, assim, quando a gente compara, né, as duas cidades ou as duas universidades, são realidades completamente diferentes, né? Quando nós olhamos para o norte do Rio Grande do Sul, olhamos para uma UPF, que tem professores sensacionais, inclusive grandes amigos que eu tenho até hoje. Dr. Forcellini, por exemplo, uma pessoa que eu admiro demais. Assim, eu sempre falo para ele que ele foi o melhor professor que eu tive na minha vida. E muitos outros, assim, mas ele, como ele está mais presente ainda hoje, né, é alguém que eu lembro agora, mas tem muitos outros. A UPF trabalha principalmente com grãos, né, tem Embrapa Trigo ali do lado, focada em soja, né, em cereais, enfim. E quando nós vamos para Pelotas é outra realidade, está muito mais voltada para a pecuária, para o arroz, tem a Embrapa voltada para a fruticultura, uma universidade federal, que são outras condições. Então, assim, é da água para o vinho, né? Mas quando a gente
busca um sonho, tudo é possível e deu tudo certo. Fiz grandíssimos amigos também lá, que tem até hoje, professores maravilhosos também. Fiz o meu mestrado de sementes lá, então é por isso também, graças a isso que nós nos conhecemos, né? E é isso, a vida é essa aí, mas como você falou, assim, a gente nunca para pensar na história, né? Ou não olha para as pessoas e fala, poxa, né? Que legal onde ela está, onde as pessoas estão, mas às vezes a gente não olha para pensar assim, poxa, como que chegaram até aqui, né? Então é uma construção, muitas pessoas, né, fizeram parte dessa história e é isso, muito feliz, grata e sou mais uma vez apaixonada pelo que eu faço. Fernanda, e lá na UFPEL, lógico, você trouxe esse know-how, né, da Universidade de Passo Fundo. Também tenho grandes amigos que foram professores, alguns ainda são professores lá, uma universidade que forma muito agrônomo bom. Mas aí depois você concluiu sua graduação na UFPEL e depois você fez o mestrado profissionalizante com o time lá, que é um curso fantástico, forma muita gente. Como foi na universidade a ligação assim com a pesquisa? Hoje você trabalha, posso dizer, especificamente na área de nutrição, né? Mas você já trouxe essa tendência de lá? Você participou de algum grupo de pesquisa? Ou essa área te chamou a atenção desde a graduação? Eu acho que eu não me dediquei tanto assim, à área de pesquisa durante a faculdade. Quando eu estava na UPF, eu fazia parte de um grupo de pesquisa de botânica, inclusive também com uma professora muito querida, a professora Simone, que era professora de botânica, e tem uma frase dela que eu nunca vou esquecer, assim, que eu levo comigo sempre, quando ela falava sobre as mulheres na agronomia, né, que as mulheres precisam se diferenciar pelo conhecimento e pelo trabalho. Então, isso também, eu sempre lembro disso, né? Então, eu trabalhei em Passo Fundo um período nessa área, e em Pelotas não muito, porque eu fazia muitas cadeiras. Então, também não tinha muito tempo. Eu queria acabar a faculdade, eu queria ser agrônoma, né? Então, eu fiz muitas cadeiras e não me dediquei assim, à pesquisa. Eu queria muito mais ir para o campo, sempre fui mais essa área de desenvolvimento mesmo, que é o que eu faço hoje, do que trabalhar diretamente com pesquisa. Que legal. Mas o mestrado profissionalizante foi depois da formação, você já estava no mercado de trabalho, então? Eu já estava. Inclusive, o mestrado, o trabalho que eu fiz é de uma tecnologia da empresa que eu trabalho hoje, que depois eu defendi esse mestrado. E aí, sim, dediquei esse tempo trabalhando durante o mestrado profissionalizante, né? Trabalhando com semente, né? Porque é o mestrado. E aí fiquei 2 anos pesquisando e depois entreguei, publiquei. E as pessoas que tiverem curiosidade podem procurar aí trabalhos de sementes com o meu nome e vão encontrar. Que legal. Um belo resultado. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a manutenção preventiva dos seus equipamentos para tratamento de sementes. Você está fazendo isso de forma correta e regularmente? A manutenção preventiva é crucial, especialmente antes do início da safra. E para te ajudar nisso, a Momesso oferece o serviço de atendimento técnico ao cliente, com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. Eles também têm plantões de dúvidas durante toda a safra, caso você precise. A equipe da Momesso é formada por especialistas em mecânica, elétrica e tratamento de sementes. Manter os seus equipamentos em dia é um dos segredos para garantir a produtividade e a qualidade das suas sementes, além de evitar aquelas paradas chatas para consertos inesperados. Momesso, o futuro você planta hoje. E Fernanda, hoje você trabalha no desenvolvimento de mercado. Você está muito bem posicionada, né? Todos os lugares que a gente passa junto com você, vê o respeito, o carinho que as pessoas têm por você. Mas você sentiu, durante a graduação, a entrada no mercado de trabalho, preconceito por ser mulher agrônoma, trabalhando assim, realmente, hoje, né? Eu digo hoje, as meninas que estão se formando hoje, eu acho que elas têm uma facilidade muito grande, né? Mas ainda tem aquele estereótipo, né? Ah, é bonitinha. Não, a gente tem que focar hoje na capacidade da mulher. E eu falo, as meninas têm uma capacidade que os meninos não têm. Eu tenho um filho e uma filha, então acompanho o desenvolvimento dos dois. A mulher amadurece muito mais rápido. E nós pegamos, Fernanda, como professora aqui na universidade,
esses adolescentes, eu digo adolescentes que chegam com 18, 17, 19 anos, e nós vemos a evolução deles para se tornar adultos propriamente ditos, né? E as meninas, elas amadurecem, têm responsabilidade muito mais rápido. Fora uma característica que a mulher tem, que eu falo, é uma inveja minha como homem, né? Que a mulher, ela consegue conversar, prestar atenção e fazer as coisas ao mesmo tempo, e o homem não consegue fazer as 3 coisas. Mas você sentiu esse preconceito na época da graduação e depois acessando o mercado de trabalho? Bom, vamos lá, eu vou responder em etapas. E Tá eu estava esperando essa pergunta. Bom, primeiro, obrigada pelas palavras, né, com relação ao meu trabalho hoje, né? Eu acho que isso se explica pelo que eu falei anteriormente, por eu gostar tanto do que eu faço. Então, realmente eu me dedico e fico feliz assim que as pessoas enxerguem dessa forma. Sobre a questão de preconceito ou de dificuldade, não, eu nunca tive nunca passei por nenhuma situação constrangedora por ser uma mulher no agro, na agronomia. Nunca me senti ou desrespeitada ou desvalorizada por ser uma mulher, e bem pelo contrário, acho que volto lá ao que eu falei sobre a frase da professora Simone. E aí acho que não está relacionado nem com o sexo feminino, nem com o sexo masculino. Quando um profissional sabe ou busca, se esforça para se posicionar com conhecimento, com respeito, com humildade para entender, para ouvir, com curiosidade, acho que principalmente isso, né? Curiosidade para entender essa loucura que está acontecendo, principalmente quando nós falamos de agricultura no Brasil. Eu acho que aí as pessoas começam a te enxergar com respeito, porque você está lá para aprender e para depois colocar em prática algo que você pode aprender nesses momentos, né? Então, assim, eu nunca me senti, né, desvalorizada, desrespeitada ou com alguma dificuldade por ser mulher. Também nunca quis ter vantagem por ser mulher, vantagem profissional, porque eu também entendo que se eu estiver em algum lugar é pelo meu profissionalismo, não porque eu sou mulher ou porque eu sou branca ou porque eu sou preta ou porque, enfim, né, independente de qualquer situação. E, inclusive, eu não gosto de nada que esteja relacionado com preferências ou espaços que são dados por algum fator relacionado a isso. Então, assim, já alguns dias atrás também me convidaram para participar de uma conversa com formandos de uma universidade e também vieram essas perguntas, né? E eu gostaria muito que as agrônomas, ou as alunas, ou que estão finalizando a faculdade ou estão entrando no mercado de trabalho, ou já estão no mercado, tenham exatamente essa postura. Não é porque nós somos mulheres que nós temos que ter algum tipo de vantagem ou que nós temos que nos sentir inferiores no mercado de trabalho. Não, nós temos que mostrar o nosso trabalho, a nossa competência, a nossa postura, o posicionamento no mercado, né? E isso vai fazer com que a gente seja respeitada. É isso. Que legal. Fernanda, eu comento isso porque eu tenho uma grande amiga, se estiver me ouvindo, assistindo aqui, a Edilene Biru, colega de turma. Eu sempre falo, ela sempre foi um exemplo para todo mundo. A Biruzinha, a Edilene, ela é uma das mulheres que entende muito de máquina no Brasil. Hoje ela trabalha num grande grupo de produção de bioenergia, álcool, açúcar, gás. E eu lembro na época da graduação, ela trabalhava na mecanização com o professor Kleber e mexia em trator. E quando a gente chegava nos lugares, e ela me convidou para trabalhar na AgriShow, né? Que eu tenho, assim, uma dívida eterna por tudo que eu aprendi com ela me levando para lá. Então, quando a gente chegava nos lugares e as pessoas não conheciam, falavam, mas essa mulher aí você entende alguma coisa de máquina? E Fernanda, ela punha os caras no chinelo, né? E ela era brava. Eu me divertia e até hoje no nosso grupo da turma, de vez em quando ela dá umas broncas lá. Mas eu percebia isso. É lógico, o mundo das máquinas e da mecanização, ele é muito mais masculino. Isso mudou bastante, né? A gente vê hoje as meninas adentrando cada vez mais, mas tinha essa pegada. E ela não se deixava levar.
ela impunha e outra, ela tinha conhecimento, ela tinha proficiência. Isso, exatamente. E aí acabou, ela punha os caras no chinelo e eles abaixavam a cabeça e obedeciam a biru direitinho. Fernanda, nós vamos entrar na área de comunicação, né, nós vamos falar do Fair Farm, que é assim, sou fã Tô já. só esperando aqui para colocar meu bonezinho. O meu tá aqui, ó, ele tá ali no carro porque ele fica dentro do carro para usar, tá lá de frente. Fernanda, você trabalha hoje na área de desenvolvimento de mercado no Brasil. E desenvolvimento de mercado é comunicação pura, né? Isso foi por um acaso que você entrou nessa área? Não, acho que não. Acho que não foi por acaso. Talvez a comunicação seja a minha segunda paixão. Inclusive, antes de eu trabalhar de eu entrar para a faculdade, até quando eu estava ainda no segundo grau, eu trabalhei em um jornal em Sarandi, no jornal A Região. Que legal! Eu escrevia no jornal. O meu professor de redação de português na época foram perguntar para ele se tinha alguém que tinha potencial para redação, enfim. E aí ele me recomendou e eu trabalhei por um período no jornal em Sarandi. Acho que foi meu primeiro ou segundo emprego. E eu sempre gostei de comunicação também. Por eu ser do Sul também, né? Eu sempre também participei muito de CTG, né? Fui prenda de CTG, dancei as invernadas. E nesse período também nós desenvolvemos muito, temos uma desenvoltura, né? Que é necessária porque as prendas precisam ter algumas habilidades, como falar em público, etc. E isso eu fazia quando eu estava no CTG e eu sempre gostei muito disso. E a comunicação, agora acho que já entrando, né, para o projeto Fair Farm, deste projeto, aconteceu porque eu tinha uma inquietude com relação ao agro e ao urbano, né? Então, eu via, na verdade, continuo vendo, mas foi essa minha visão que fez isso acontecer, que existe um desconhecimento muito grande sobre o agro, principalmente das pessoas do urbano, né? As pessoas que eu conheço, amigos, pessoas que eu convivo, né, na capital, enfim, que desconhecem coisas básicas. Isso me incomoda um pouquinho. E eu sempre tive vontade, assim, de levar um pouquinho mais de informação de uma forma leve, porque eu vejo que acho que tem três vertentes da comunicação no agro hoje. Uma que é a técnica, que tem muitas pessoas, como você, não o senhor, né, de altíssimo gabarito, que comunicam tecnicamente sobre manejo, sobre, né, informação técnica, enfim. Então, essa é uma vertente. Tem a vertente do humor, né? Então, existem vários influencers que levam o agro também usando humor. E tem a vertente polêmica. E eu via que faltava, assim, a vertente, falta ainda, né? Quem sabe o Fair Farm chegue lá, né? Seja um destaque um dia, de levar uma informação de uma forma leve, do básico, né? Então, por exemplo, eu falei, acho que um dos primeiros cases de sucesso, assim, foi a questão da calça jeans e algodão. Então, as pessoas não sabiam que a calça jeans é feita com algodão, né? Me surpreendeu muito, assim, várias pessoas, nossa, eu não parei para pensar que o algodão, né, que é do algodão, a calça jeans. E o agro está em tudo que a gente faz, desde a hora que nós acordamos, né? Quando eu falei sobre o capacete da Fórmula 1, que tem, né, se utiliza derivados de milho para o capacete, para tinta, para vela. Então, essas coisas, assim, básicas que eu gostaria que as pessoas soubessem, porque tem tanta polêmica, né? Tem tanta comunicação negativa do agro e eu quero levar o positivo, né? Mostrar para as pessoas que a soja, ela é uma commodity, mas não é só um grão que nós mandamos para a China, né? Que ela alimenta a nossa carne, ou que ela é matéria-prima para fazer muitos outros derivados, como o milho. Então, é essa que é a minha vontade, assim, de comunicação com relação ao projeto Fair Farm. O descobrir, né, Fernanda? E isso, a gente conversava antes, o número de eventos hoje é muito grande, a pandemia deixou a gente com vontade de estar junto, e hoje tem muita informação, tem muito evento, toda semana, evento online, evento presencial, e a gente comentou, né, muitas vezes você vai lá para falar da mesma coisa, né, até falar da mesma coisa de forma diferente é considerado inovação, mas ainda falta para grande parte da população
conhecer o que é a agricultura de verdade. E aí a gente pode entrar em pontos polêmicos, a questão do uso de agrotóxicos, né, os defensivos. Chame como for, o importante é qual é a função e a finalidade. Numa conversa semana passada, em Passo Fundo, um dos pesquisadores falou assim, o Brasil é um grande consumidor de defensivos, por área, mas é o que mais economiza, né? Uhum. Veio um pesquisador aqui no Agrotech Talks, ele falou que foi viajar para um país do Oriente Médio, e lá se usa um pulverizador aplicando 450 litros por hectare. Nós trabalhamos aqui, conversando a semana passada no avião com o presidente do sindicato rural aqui, ele falou, professor, a gente passou a aplicar 5, 6, 3 litros através do avião. Então, é a tecnologia que precisa ser desvendada. Muitas vezes você coloca uma fruta ou você fala o nome de um adubo, a pessoa não sabe o que é. Então, esse papel que você traz de forma descontraída, não como a turma tem hoje de fazer algo cômico, não, é descontraído, mas muito informativo. Quando a gente fala que o milho, o amido de milho ou o amido da mandioca é utilizado para lubrificar a broca de perfuração de petróleo, as pessoas não acreditam. Exatamente. Né? Uhum, então, exatamente. E muitas vezes ficam surpresos que uma camisa de algodão vem da planta lá do campo. E o legal, Fernanda, é que hoje a gente tem um QR Code que você bate na etiqueta da camisa e você sabe qual foi a data, o horário de qual fazenda e qual talhão aquele algodão foi colhido, né? Inclusive o algodão do Brasil nós somos um dos únicos países que 100% do nosso algodão é certificado. 100% do algodão exportado. Tem que checar essa informação, mas acho que é isso mesmo, que 100% do algodão exportado é certificado e realmente, se eu comprar uma camiseta, eu sei qual foi o lote e qual foi o talhão e qual foi o manejo da área, etc, etc. Exatamente isso. E é legal essa informação, né? Não vou deixar de falar. O Brasil se tornou o maior exportador de algodão, sendo que ele é o maior consumidor do algodão que ele produz. Então, nós estamos exportando o excedente e passamos os Estados Unidos. Mas essa informação é legal, Fernanda. E muitas vezes falta. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa vontade. Fala, nossa, eu conheço, eu sei, eu quero divulgar. Mas quando que você tomou fôlego? Porque não é fácil colocar a cara aqui na frente, a boca no microfone e falar. Embora eu ainda hoje, Fernanda, eu acho que eu estou conversando com você, somente, né? E agora eu estou começando a cair a ficha de andar no aeroporto, e eu dou risada de mim mesmo, porque você está no aeroporto, comendo, tomando café, e o cara passa, ô professor, tudo bem? Te cumprimenta. No começo eu pensava assim, meu Deus do céu, será que é um aluno? Quando que eu dei aula para ele? Hoje eu sei, são os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Que legal, né? Que legal, hein? Tomara que a Superfarm fique famosa. Vai ficar, aí o que eu quero que você me diga é isso. Quando que você tomou essa coragem de falar, eu vou para a câmera e vou fazer e vou gravar, e o projeto ficou muito legal, né? Ai, meu Deus, nem sei quando que eu tive coragem. Na verdade, eu acho que eu até sei o momento, assim, foi no início do ano, na virada do ano, que eu pensei um pouquinho sobre exatamente tirar do papel um projeto assim, de comunicação, né, que eu gostaria de fazer tudo isso que eu já falei, de levar um pouquinho da informação do agro no nosso dia a dia, tanto que é Ferfarm no agro no dia a dia, né? E aí eu perguntei para algumas pessoas, assim, alguns amigos, né, que as pessoas achariam, e todo mundo positivamente, né, respondeu que seria ótimo, e tanto que nas primeiras publicações, assim, as pessoas adoravam, assim, falavam, nossa, eu nunca pensei nisso, enfim, né? Então, acho que foi no início do ano, ali, nas reflexões sobre projetos que a gente tem que tirar do papel, e aí, só que, claro, eu comecei de uma forma, aí hoje já tem outro formato, né? No início, acho que eu trazia muita informação técnica, os vídeos eram muito longos, e as pessoas acabam, né, todo mundo quer ouvir vídeos curtos, enfim, só que o meu objetivo era muito fiel ao que eu tinha pensado, né? Tem vídeos ali de 4, 5 minutos que as pessoas certamente nem ouviram até o final, principalmente quando eu falei do capacete da Fórmula 1, porque o capacete da Fórmula 1 tem muitas peças que são do agro, então eu falei de várias coisas. Então acho que foi nesse momento de resolver botar mesmo a cara a tapa e levar um pouquinho sobre o agro. Eu tenho outras ideias, assim,
que eu pretendo colocar em prática nos próximos dias, assim, que eu acho que vão ser legais. E um dos pontos que fez bastante sucesso, né, que faz, é a Cíntia Chagas do Agro. Olha, e aí eu vou falar, viu, Fernanda? Eu passei vergonha, porque você me mandou uma mensagem, e aí, gostou da Cíntia Chagas? E eu, um cara super ligado em tudo que está acontecendo, né? A não ser que seja na aviação e na semente, eu não tive medo. Eu falei, Fernanda, quem que é essa mulher, né? Aí depois a Fabielle falou, Rogério, como que você não conhece? Mas foi muito legal a comparação que você fez e rendeu bons comentários, né, Fernanda? Até hoje. E é legal porque, na verdade, no início, a ideia da Cíntia, na verdade, não só no início, continua sendo. Eu não quero nenhum tipo de polêmicas negativas, né? O meu objetivo é trazer informação, contribuir, porque eu gostaria de falar para o nosso público que está se formando, dicas básicas, assim, sabe? E aí veio a história lá do celular no bolso, coisas que eu enxergo, né, das minhas andanças, assim, que eu penso, poxa, não precisava ser assim, podia melhorar um pouquinho. E aí surgiu a história de fazer a Cíntia Chagas do Agro, tanto que, acho que isso é importante falar, né, que todas as vezes que eu faço alguma gravação, eu realmente criei uma personagem, né, que é a Fer Farm, não é a Fernanda, né, a Fer Farm mesmo, de macacão e de bonezinho, que foi, na verdade, a ideia de tem uma guria que eu sigo, que é dos Estados Unidos, que é crossfiteira também, que tem relação com o agro. Ela também tem um projeto bem bacana lá, que ela fala sobre local foods, então, para fazer as pessoas, né, realmente consumirem alimentos locais e tal, bem interessante. E eu já seguia ela, falei, poxa, eu vou fazer isso. E é o mesmo perfil, ela usa boné, usa um macacão, e aí descola da minha vida profissional. Então, eu não queria realmente, não queria que tivesse uma ligação com a minha vida profissional. A Fer Farm é uma personagem, como é a personagem da Cíntia Chagas da Cíntia Chagas do Agro, mas para levar a comunicação de forma séria, né, descontraída. Então, foi isso, né? Espero que as pessoas estejam curtindo e sigam, compartilhem, essa que é a ideia. Eu estava olhando para baixo aqui para abrir tanto o YouTube quanto o Instagram, tá? O Instagram é weber.fer, e aí vocês vão ver lá a Fer Farm, tem até um desenho, né? Da Fer Farm, ficou muito bacana. E tem os vídeos aí da Fernanda falando, né? Comparando a Cíntia Chagas. E lá no YouTube, agora eu vou fazer um desafio para todos vocês que estão assistindo do Brasil, Japão, Estados Unidos, Alemanha, onde você estiver, @FerFarmAgro no YouTube. Eu quero ver o YouTube da Fernanda bombando, até porque o episódio 4 é o meu, né, Fernanda? Exatamente, isso que eu ia falar, e o assunto foi sensacional. Esse é outro assunto fantástico, que eu queria tanto assim fazer que as pessoas nos ouvissem, né, entendessem que sem semente nada do que está verde aqui fora, em algum lugar, existe, né? Então, poxa, é sensacional o que nós conversamos, né, sobre a Arca de Noé da semente. Poxa, as pessoas não fazem nem ideia que existe um local, né, que está abaixo de 50 graus, agora não lembro exatamente, né, qual que é a temperatura, que conserva a nossa segurança, a segurança alimentar do planeta, né? Então, essas coisas assim, que eu gostaria tanto de falar e fazer que as pessoas ouvissem e pensar assim, poxa, né, a agricultura realmente é tão importante, a gente precisa falar sobre isso. Não, vão ouvir. Vou pedir para o Thiago colocar ou aqui, ou nesse canto aqui, o card do episódio número 4, que a gente falou do banco de germoplasma, da Arca de Noé das sementes. Você me deu corda, Fernanda, eu falei bastante, mas ó, ótimo. Tem episódio com o Rodrigo Rodrigues, gente finíssima, eu conheci ele esse ano, né, um empresário, produtor, tem toda a história, né, com o pai dele, ministro, que é um cara que eu admiro pra caramba, que é o Roberto Rodrigues. Tem com o Guito também, né, que fala da paixão pelo agro. E vem outros aí que vão ao ar, que você me contou, né, Fernanda? Isso aí. O Guito também é bem interessante. Todas as pessoas com quem eu conversei, o doutor Alencar, que foi também sensacional. Zanon, fantástico.
Com o Alencar nós falamos exatamente sobre estudantes de agronomia, sobre, né, porque o dia a dia dele é isso, né, trabalhar com formação de alunos. Então foi muito legal a conversa com o Alencar, vale muito a pena ouvir. Do Rodrigo, ele é especial porque foi o primeiro, e ele foi um dos que me encorajou também a fazer isso, quando eu contei um pouquinho do que eu gostaria de fazer. O Rodrigo eu conheço há muitos anos, lá do tempo que eu morei lá em Luiz Eduardo Magalhães, e aí nós, né, somos amigos daquela época lá de Balsas e de Luiz Eduardo, e aí quando a gente alinhou assim sobre o que nós iríamos falar, a gente definiu que iríamos falar sobre o livro, que são os 6 copos que contam a história da humanidade. Só que a gente acabou falando de tanta coisa que nem falamos do livro. E esse livro também é sensacional, porque ele conta sobre as 6 bebidas, que são o vinho, o café, o chá, os destilados, a água, falta um. O chá. A cerveja. A cerveja. Ó, faltou a cerveja. É, isso aí. E da cerveja, né, assim, graças a como que surgiu a cerveja? Poxa, a cerveja é uma descoberta da fermentação dos grãos. É. E a escrita humana, ela só existe, ou os primeiros registros, né, da escrita humana, é graças aos nossos antepassados que precisavam fazer anotações das colheitas. Então, o agro está em tudo, inclusive em nós sabermos escrever, graças a isso, né? Então, tem muita coisa boa. Que legal, Fernanda, aproveitando aqui, dar uma deixa, né? Eu sou apaixonado por falar do agro de semente. A primeira aula que eu dou de sementes, que ela está disponível aí no YouTube, até estão cobrando para que eu atualize, a gente fala como a semente mudou o mundo, né? Foi a semente que fez com que o homem deixasse de ser nômade para ser sedentário, e isso deu início à civilização moderna. Né? E, na verdade, foram as mulheres que cultivavam. Então, ao invés de ficar se mudando de lugar, eles conseguiram produzir o alimento que alimentava os animais e nos trouxe onde nós estamos hoje. Mas é muito legal. E o mais legal, Fernanda, é tomar a coragem de vir aqui na frente. Você já assistiu minha palestra, acho que umas 4 ou 5 vezes, né? Algumas mas quando eu falo de tratamento de sementes, tem uma frase que essa frase me marcou muito, porque quando eu quis começar o podcast, até o Gustavo Avelar, que começou comigo, um grande abraço, empresário aqui de sucesso aqui em Sinop, agrônomo também, ele falava para mim assim: Rogério, antes feito do que perfeito, grava, mas o episódio número 1 foi o único episódio gravado que não foi ao ar. A primeira gravação que eu fiz foi o único que não foi ao ar, tá guardado aqui no meu computador até hoje. Primeiro lugar, eu tinha um fone de ouvido muito ruim, que era mais ou menos como esse que davam no avião, né? Porque agora tem Bluetooth. E eu não tinha nada para gravar, eu coloquei aquilo no notebook e chamei um amigo e gravei. E aí 2 coisas, né? Como a gente conversava muito, e ele é do setor de sementes também, eu não digo quem é até hoje, e aí quando eu fui ouvir, o microfonezinho do fone de ouvido não funcionou direito, então minha voz saía toda quebrada. Ah, que pena! Então foi o único, Fernanda, de 320, quase 320 episódios agora. Você teve coragem, veio à frente e fez, e eu digo isso, antes feito do que perfeito. Depois, você vai ver que você vai começar a ficar crítica e vai querer fazer cada vez melhor. Mas quem está ouvindo gosta, as pessoas nem percebem. O Thiago, né, que é o nosso editor, às vezes eu falo: Thiago, tem um ruidinho aí, aumenta um pouco o volume. O Thiago, ele fala assim: Rogério, eu vou arrumar, mas ele sabe que isso é brio meu, porque as pessoas não vão nem perceber. Não, mas é isso, Fernanda, você saiu da inércia, fez... não precisa se preocupar com a periodicidade, mas eu desejo muito que você continue fazendo, viu? Obrigada. Tenho ideias para... Tem um projeto que eu pretendo... Não sei se já, talvez quando... Fala. Talvez já tenha até ido para o ar, que eu vou fazer um quadro de o urbano pergunta e o agro responde. Então, as pessoas do urbano vão fazer perguntas e a Ferfarm vai responder. Vamos ver quais são as perguntas do urbano para o agro, né? Então, imagino que venham coisas, inclusive, polêmicas, venham informações bem básicas ou informações que são um pouquinho mais, talvez, de respostas mais rebuscadas, mas eu estou curiosa, já tenho uma lista de pessoas
que vão fazer as perguntas, né? E são de diferentes áreas que não tem nada a ver com agricultura. Então, vamos ver o que as pessoas têm curiosidade sobre o nosso setor. E vamos deixar um desafio aqui, como o Thiago está deixando aqui o Instagram da Fernanda e o Ferfarm no YouTube, a gente tem um público imenso nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Então quem está assistindo a Fernanda aqui, está ouvindo a gente, manda uma pergunta aí para a Fernanda. Ótimo. Se você é do agro, o que você gostaria de perguntar para quem é da cidade? E se você é da cidade e não é do agro e tem curiosidade, manda, nós vamos repassar para a Fernanda responder lá, né? A cidade pergunta e o agro responde, é isso, Fernanda? É isso aí, o urbano pergunta e o agro responde. O urbano pergunta e o agro responde. E é legal, é muito legal, eu tenho muito orgulho, né, de ter nascido na capital de São Paulo, ter plantado sagu quando entrei na faculdade, porque eu não sabia o que era. Muito bem. E hoje poder rodar o Brasil, o mundo, né, levando informação sobre o agro, e é isso, é algo a mais, né? Eu não vivo do Mundo Agro Podcast, eu sou professor na UFMT, você tem o seu trabalho, mas esse tempinho dedicado, ele dá trabalho? Dá, mas é legal pra caramba depois, isso que eu falei. Você vai ver, você passando no aeroporto, alguém vem te cumprimentar, até peço, falo, te conheço do podcast, não deixa o velhinho louco aqui, né? Mas é muito legal esse reconhecimento, a gente não busca ele, né, Fernanda? Mas quando vem é legal. Já tem aconteceu já algumas vezes assim comigo e eu penso, nossa, que legal, né? Porque o meu público, tipo, meu Instagram não tem muitos seguidores, o meu objetivo é crescer conforme as pessoas realmente têm o interesse de escutar, essa que é a ideia. E o que aconteceu agora também aqui nos últimos dias, que eu falei um pouquinho também sobre a Semana Farroupilha, né? Porque, como eu falei, eu fui prenda, né, só também apaixonada pela tradição gaúcha, e aí eu falei algumas coisas relacionadas à nossa indumentária, e aí cresceu um monte, assim, porque muitas pessoas concordaram comigo, falaram, poxa, é verdade, né, não vamos perder as nossas raízes. Então, também o Ferfarm ganhou um pouquinho de visibilidade falando sobre isso, mas é sempre tentando levar informação que as pessoas dizem, poxa, verdade, o agro é importante, as nossas raízes são importantes, é isso, essa que é a nossa intenção. E essa tradição gaúcha, ela é muito legal. Eu estava num avião, acho que a Semana Farroupilha foi aí, finalizou dia 20 e poucos, né? 22? Dia 20 de setembro. 21 porque era o domingo, isso. Era o domingo, isso. E eu estava num voo, acho que para Sinop ou para Curitiba, eu levei a Ana fazer prova em Guarapuava, e aí o piloto e um dos comissários gaúchos e o copiloto não era, e os dois estavam conversando da alegria daquele domingo, né, comemorar o final da Semana Farroupilha e vamos matear, e é muito legal isso, né, e eu vi você falando outro dia, né, você é prenda, vista-se como prenda, não vou contar, mas olha lá no Instagram da Weber.fer. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Fernanda, que legal, muito bom sempre conversar com você. Fico feliz que hoje eu conheci um pouquinho mais da sua história, e uma história muito legal, né? Uma história de paixão pelo agro, que está ligado com as origens, que virou tradição e se transformou em comunicação. Tô até rimando fazendo a frase, você viu? E que você tenha vida longa, né? Vida longa ao podcast, como o Léo Lopes diz, o grande amigo Léo Lopes aí, editor do Nerdcast, amigo nosso, e que o Ferfarm tenha vida longa, o que você precisar do nosso auxílio, meu, do Thiago, o que for, e principalmente quem está assistindo aí, sigam a Fernanda, tanto no YouTube quanto no Instagram. Obrigado, viu, Fer? Eu que agradeço, foi uma satisfação. Legal falar um pouquinho, né, da história, assim, para incentivar as pessoas. Acredito que isso que é o válido, né, não por nenhum outro motivo, mas para as pessoas olharem, assim, ouvirem a história das pessoas e falar, poxa, eu também consigo, eu também, né, tenho as minhas paixões, eu posso transformar elas em projetos e ser feliz. Acho que isso é o mais importante, ser feliz fazendo isso. Então, poxa, muito obrigada. Temos que gravar um próximo Ferfarm, agora com um pouquinho mais de experiência, a Ferfarm com mais experiência também, né? Então, temos muito para falar sobre semente e muitos outros assuntos. Então, muito, muito obrigada. E as pessoas que tiverem interesse de conhecer um pouquinho
pouquinho mais, podem acessar o meu Instagram lá e fazer perguntas, contribuírem também, darem ideias, que tudo é muito bem-vindo. De coração, muito obrigado. Valeu. Ó, Fernanda, só para lembrar, hein? Weber com WWEBER.fer, que é o Instagram da Fernanda, segue ela aí, e no link da bio dela tem o YouTube dos vídeos da Fairfarm. Muito bacana, Fernanda, muito obrigado, espero que a gente possa se encontrar mais uma vez ainda, antes de finalizar esse ano, que o ano que vem eu tenho certeza, quero que você venha aqui em Sinop para fazer esse bate-papo com o pessoal aqui da universidade. E realmente desejo vida longa, e virou uma novelinha. Eu tô sempre aqui esperando sair um vídeo novo para poder curtir. Obrigadão, viu, Fernanda? Deixa eu só falar mais um ponto, claro, assim, sobre um dos outros podcasts que eu gravei também, que é uma curiosidade para as pessoas e também para os estudantes que estão nos ouvindo. Quando eu gravei com o Guito Show, o Guito foi o Tibério da novela Pantanal, e como que eu cheguei até ele? Porque o Guito, ele é agrônomo, morou em Luiz Eduardo Magalhães, trabalhou em algumas empresas, foi inclusive gerente de algumas, acredito que tenha sido gerente também de algumas empresas, tanto em Luiz Eduardo Magalhães como em outras cidades do agro, e ele tinha, o que fazia ele feliz era tocar, era viver da música. E ele foi atrás, e hoje é o sucesso que ele é, inclusive participando de novelas da Rede Globo, né? Então, assim, esse é outro exemplo. Então, às vezes a gente olha assim e fala, poxa, né? As pessoas chegaram lá, mas qual que é a história delas, né? Ele também era agrônomo, apaixonado pela agronomia também, e tinha um outro sonho e conquistou. E então, que isso sirva de motivação para quem nos ouve e está nesse caminho. É isso aí. O primeiro passo é ter a vontade. Eu acho que isso já é 90% de conseguir o que quer. Seja se formar, seja trabalhar, ou seja conversar com alguém. Com 3 telefonemas hoje, né, com 3 mensagens do WhatsApp, eu acredito que você fale com qualquer pessoa no planeta. Legal, Fer, muito obrigado. Aproveite aí, tá chegando uma chuvinha no Rio Grande do Sul. Meu boné tá ali no carro, ele fica todos os dias. Vou fechar lá, com o meu bonezinho. Que além de ser bom, é um boné muito bonito. E essa daí a gente fecha com a Fairfarm em pessoa aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Você que ficou com a gente até agora, considere compartilhar esse podcast. Histórias de verdade, pessoas de verdade fazem toda a diferença. Se você está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, clica aí em 5 estrelas. Se você está nos vendo no YouTube, não deixe de clicar em hypar. Quando você clica em hypar, o YouTube joga esse vídeo lá para cima, e isso faz o quê? Fortalece o agronegócio. Muito obrigado a toda a produção do Mundo Agro Podcast, a principalmente você que está aqui conosco, e como você sabe, na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, Fer, valeu! Até mais! Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.